vamos falar que essa semana é só das mulheres. Se liga, das mulheres. Só se liga. Se liga. Só vai ter mulher. É das meninas. Só vai ter mulher. Só vai ter mulher. Só vai ter mulher. Aê, agora sim, estamos no ar. Fala, Gabriela. Já estamos ao vivo para todo mundo. Não estamos não, tá soltando a vinheta, não tá não? Já soltou a vinheta, minha filha. Já estamos no ar. Sejam todos bem-vindos, todas bem-vindas. Está no ar a Graçada Rua, encontro de palhaços de Mogi das Cruzes. Hoje a roda de conversa é com nós, as mulheres. E a palhaça, o que é? E é isso, Gabi, passa a bola agora para você. Lembrando que só uma coisa, Gabi, tá dando delay, então aí demora mais tempo do que aqui. Então, quando estiver passando os vídeos e tal, aí eu dou um ok que já acabou, tá bom? Porque para mim tá chegando mais rápido do que para vocês. No mais, um cheiro, um beijo e um queijo. Seja bem-vinda, Jéssica Vitorino, lá da cidade Senhor do Bonfim, Bahia! Adriana Marques, a palhaça panqueca, que é maravilhosíssima. E Adriana Morales, essa Benedita, que eu a conheci há 5 minutos e já estou fã da criatura, meu pai do céu. É isso aí, Tatá, que delícia, gente. Bom ver todo mundo junto aqui. Bom, já fez as prévias, né, Tatá? Eu quero dizer que nós estamos na Graça da Rua, encontro de palhaços, e a gente agora está online. Então, quem ia ver a gente na rua, está vendo a gente pela internet. Então, quem está chegando agora, se liga na programação. Nós estamos exatamente no meio. Então, já se passaram 2 semanas para trás, nós ainda temos mais 2 para frente. Nós estamos no meio do encontro. E, ó, bora lá, né? Temos que fazer na quarentena. Exato. Os recadinhos técnicos. A gente está passando o chapéu. Então, tem o PicPay. Quem não conhece, baixa o aplicativo. Tem o QR Code. Pode contribuir no chapéu. E vocês já sabem, chapéu é dos artistas. Tudo que vem para dentro, a gente distribui depois. Tá bom? Bom, mais algum recado que eu esqueci dessa introdução? Lembrando que o recado mais importante, que esse é um projeto financiado pelo PROPAC, Programa de Fomento à Arte e Cultura de Mogi das Cruzes. É isso aí. É isso mesmo. Estamos em Mogi, a terra do caqui. Bom, iniciando a semana... Bom, na nossa programação original, a gente fazia 4 dias de encontro e com um dia dedicado somente às mulheres, a palhaçaria feminina. Olha o vendedor batendo aí, vocês estão ouvindo? E agora, como a gente estendeu para um mês, que é o mês de agosto, a gente pegou uma semana inteira. Então, hoje a gente começa com essa roda de conversa delícia. Amanhã a gente tem um bate-papo com a Panqueca, porque ela vai apresentar um espetáculo dela na sexta, na oficina, e a gente encerra com o cabaré, tá bom? Então, quem está entrando, manda pergunta no chat, que o pessoal, a equipe vai vendo aqui e a gente vai passando para as meninas. Tatá, manda bala, pode chamar, que a gente conversa. É isso, então a Gabi já falou tudo aí o que era para ter falado, e agora nós vamos ouvir essas mulheres maravilhosas. Lembrando que daqui a pouco na Home Andere, a palhaça cheirosa estará entrando aqui também. Ela faz parte da produção A Graça da Rua, assim como a Gabriela da Costa e eu. E aí nós vamos iniciar a nossa roda de conversa, o nosso bate-papo com Jéssica Vitorino, que eu já falei, que é lá da cidade Senhor do Bonfim, Bahia, próximo de Juazeiro e Petrolina, a cidade onde tem muitos artes educadores e muitos palhaços e palhaças. Jéssica, conta aí para nós qual é a sua graça, minha filha.
Boa tarde, gente, a todos e a todas, a essas mulheres maravilhosas que estão aqui, né, compartilhando dessa mesa comigo, né, compartilhando experiências, e também a galera que está aí no chat, no YouTube, no Facebook, acompanhando a programação, né, da Graça da Rua. Estou muito feliz de poder estar podendo participar, né, então essa é uma parte boa, vamos dizer assim, né, da pandemia, possibilitar esses encontros, mesmo que à distância, né? Então, estou muito feliz e muito contente pelo convite, né, da Tatá, Maria Batom, Lúcia Diniz, né, minha conterrâneazinha, né, uma mulher inspiradora, né, essa palhaça que tem feito, né, seu trabalho aqui na nossa região, na nossa cidade, tem inspirado muitas mulheres, né, meninas, né, eu era menininha quando via a Tatá em então, muitas lembranças boas, assim, né, e que me ensinam muito. Pô, então, Ô, posso Jéssica, interromper, pode interromper. você está fazendo uma pesquisa sobre a palhaçaria feminina. Então, fala aí para a gente um pouco o que é a sua pesquisa. Tá, então, a minha pesquisa, ela não está muito voltada especificamente para a palhaçaria feminina, né? Eu pretendo falar sobre as mulheres no contexto circense, né, do circo itinerante, e entender, né, esse patriarcado, como é que esse patriarcado e essas relações de gênero têm influenciado na construção dessa corporeidade, dessa estética, dessa linguagem circense, né, que violenta muitas vezes, né, em muitos contextos, e oprime muitas mulheres dentro desse âmbito, dentro do espetáculo, né? Eu tenho feito, né, algumas leituras e no período ainda, né, onde estava se constituindo essa tal modernidade aí de Minas Gerais, Belo Horizonte, né, a gente tem a Regina Horta Duarte, ó, cheirosa chegando. E ela conta, né, narra como é que o público, através de memorialistas, né, de historiadores e referências, ela conta um pouco como é que esse público recebia os circos na cidade. E algumas passagens, né, ela demonstra esse papel da mulher sendo considerada, muitas vezes, colocada em cena como chamariscos, né, como uma possibilidade de atrair esse público, né, sobretudo o público masculino, né, então é um corpo que está ali o tempo todo sendo sexualizado, né, e alguns papéis, sim, são demarcados, né, e a gente tem aí esse grande exemplo da própria palhaçaria, né, onde a mulher não podia exercer esse papel dentro do contexto do circo itinerante, né, a gente tem aí a história da Maria Elisa, palhaça chamego, acho que vocês já devem, né, conhecer muito bem, a mulher negra, né, que fazia o papel de palhaço, né, porque ela não podia ter esses traços femininos, né, dentro da palhaçaria. E sim, né, para ela conquistar esse lugar, ela teve que ralar, né, teve que provar para o seu pai que ela era capaz de exercer aquela função, né, que na verdade ela estava substituindo o irmão que tinha acabado de sofrer um acidente. Então, sim, aí dentro desse circo itinerante, né, a gente pode observar como esses papéis eles representam e oprimem essas mulheres. E aí o que é que acontece? Nesse processo da minha pesquisa, né, para entender essas mulheres, esse feminino dentro do circo, eu observei que o movimento das mulheres palhaças era um movimento que está mais à frente dentro dessas discussões, né, do feminino, dos feminismos, de tentar desconstruir um pouco, né, esse lugar da mulher dentro do espaço circense. Então, foi aí que eu cheguei, né, na palhaçaria feminina, e aí esse período da pandemia, né, eu sempre fui uma pessoa muito tímida, Tatá, que me conhece já de muitos anos, né, pode comprovar isso. Muitos medos, né, muitos receios, eu, por exemplo, me abstive de fazer muitas coisas no âmbito da arte por conta da timidez, por conta desse medo de errar, né, esse medo do ridículo. Então, assim, muitas experiências eu tive, mas sempre com aquele medo, né? Aquela coisa assim, não, eu vou aprender, mas fica para mim. Então, nunca tive essa coragem, né, de me lançar assim e jogar. E aí, o que é que aconteceu? Essa pandemia
me apresentou, na verdade, né, esse aplicativo tão famosinho aí que todo mundo, né, chega já abusou, que é o TikTok, né? E aí dizem que o TikTok é um caminho sem volta. Assim, muitas críticas, né, sobre o aplicativo, sobre essas questões, mas uma coisa ela me ajudou, né, a perder o medo de passar vergonha. Eu comecei a passar vergonha, o povo começou a ver meus vídeos e aí pronto, né? Me joguei no mundo. Só que aí eu comecei a fazer um curso, na verdade é um grupo de estudo de dramaturgia da palhaçaria clássica e contemporânea, com a Carla Conká e a Ana Borges, né? Eu tenho uma colega no doutorado, né, a Romana Mello, que ela estuda especificamente a palhaçaria feminina, né? Ela tem um grupo lá, as Preciosas Ridículas, em Belém do Pará. E aí ela disse, amiga, vamos fazer esse curso, tal. Aí, como eu já tinha compreendido, né, que para minha pesquisa, para mim tratar sobre esse feminino, eu precisava conhecer essas mulheres palhaças, né, que para mim, dentro dessa leitura, é quem está mais à frente dessas discussões. Eu disse, tá, bora. Minha gente, então, aí eu comecei a entender o universo da palhaçaria feminina, né? E claro, meus TikToks virou crítica para mim, né? Porque eu fazia mil coisas, inclusive coisas que, sei lá, né? Botava uma mulher feia, ridícula, com os dentes pintados. Eu comecei a refletir sobre tudo isso, né? E ao mesmo tempo, conversando com essas mulheres palhaças, né? Foi muito terapêutico, assim, a gente começou a analisar a dramaturgia clássica, né, entender como é que esse cômico estava sendo construído dentro desse universo dessa palhaçaria, né, masculina, branca, gordofóbica, racista, enfim, né, e abriu-se um universo, assim, para mim. Eu nunca me vi, na verdade, não estou mentindo para vocês, eu nunca me vi antes desse lugar da palhaçaria, né? Porque eu sempre achei um lugar muito difícil, né? Eu sempre respeitei muito e sempre critiquei assim, entre aspas, eu guardei isso para mim, porque eu via muitas vezes pessoas, né? Tipo assim, vou colocar aqui o nariz de palhaço, agora eu sou palhaça, né? E aí meio que não sei, mas ridicularizando, né, esse ser, né, esse palhaço, que para mim eu acho que para ser palhaço tem que ter um trabalho muito para além, né, disso, do que simplesmente colocar o nariz e ali brincar e pronto, acabou. E aí eu nunca me propus a isso, assim, sabe, tipo animar festa, fazer, eu nunca me vi nesse lugar. E eu sempre achei que a palhaçaria era esse lugar, assim, muito difícil, né, porque tem a coisa do tempo, da improvisação, você tem que se soltar, e como eu sou muito tímida e travada, aí eu disse, meu Deus, se alguém brincar comigo na plateia, pronto, acabou a palhaça ali na hora, né? E aí, com essas mulheres palhaças, né, abriu um mundo, assim, para mim. Eu disse, minha gente, pera ainda, né? Fiquei, assim, encantada, né, com esse universo da palhaçaria feminina e entender que o palhaço está para além dessa coisa, né, desse riso, desse improviso, né, que a gente pode estar tratando sobre outras questões, né, principalmente sobre o universo feminino dentro da palhaçaria. Então, aquilo me tocou assim, e eu acho que eu era a única que não era palhaça desse curso, né? Desse grupo. E aí eu disse, meu Deus, e agora? Né? Você, palhaça. Eu preciso botar esse vontade, esse desejo, e aí tô aí, né? Enfim, disso já se reverberou várias outras questões, porque eu já comecei a puxar as meninas aqui também, de Bonfim, né, para a gente começar a produzir. E aí comecei a apresentar várias coisas, porque eu achava que eu não podia guardar isso só para mim, né? Eu fiquei tão encantada, tão fascinada por esse lugar, que eu disse, não, eu preciso compartilhar, né? E aí eu tô aí dialogando com as meninas, trazendo pessoas, mulheres, né? E a gente tá tentando construir esse movimento, né? Massa, Jéssica. Que é um lugar, Tatá sabe muito bem, que é muito, né? A gente não tem mulheres palhaças em cena, né? A mulher palhaça protagonista. Até tem, né? As figuras assim e tal, mas não existe muito, assim, não é forte, né? Essa presença da mulher
dentro das... Estamos ficando forte agora, né mesmo? Você diz aí em Bonfim? Aí, Isso, aqui em Bonfim. isso. Esse meu Então, contexto, né? desculpa. Então, mas aí em Senhor do Bonfim, nós temos homens palhaços, eu estou falando agora por mim, né? Tipo, eu venho do meu. Tipo, eu sou palhaça porque eu venho da minha mãe que cotidianamente ela é uma palhaça, assim. Mas profissionalmente eu estreiei como palhaça com um amigo nosso em comum, que é Benedito Oliveira, um Sim. palhaço maravilhoso. E então, assim, eu fui puxada, assim, os grupos de palhaços, eu sempre senti esse acolhimento dos homens com as meninas, de sempre falando, vem, vamos ser palhaça, Sim. sabe? E jogando a gente na roda. O que eu acho que faltou, Tata, é referências femininas para gente. Referências femininas, exatamente. Para a E aí gente nós vamos entender ter como nossas é que... referências. Isso, justamente. É isso. Eu também Aí, sinto Jéssica, isso, né? gente, a Jéssica, com essa brincadeira do TikTok, ela já teve não sei quantas visualizações. Eu ia passar um vídeo dela aqui, que ela enviou para mim, mas infelizmente eu não consegui jogar. Mas eu tenho um vídeo dela, ela aí se experimentando palhaça. Aí, a hora que você falar, toca para frente, a gente passa o seu vídeo, Jéssica. Então, só para... Só para contextualizar, né, esse vídeo, assim que acabou esse curso, né, esse grupo de estudo, na verdade, de dramaturgia, né, da palhaçaria, eu entendi qual era um pouco a lógica, e eu fiz uma paródia, né, da música de Luiz Gonzaga, Lorota Boa. Eu estava tentando, meu Deus, eu preciso fazer algo, né, para começar a me experimentar nesse lugar. E aí eu fiz um vídeo caseiro e tal, então também, enfim, vocês vão ver aí que eu não domino muito, né, várias das questões que eu tentei colocar, mas foi uma forma de trazer um pouco essa questão, né, do feminino para essas experimentações que eu estava fazendo. Então é esse vídeo aí que a Tatá vai mostrar, né, que foi Falou, produção, solta a muitos... produção, só para dizer que não é justiça. Fala, Jessiquinha. E é isso, aí eu tô aqui para aprender, né, para trocar, estou muito feliz, né, por poder estar aqui com esses palhaços aí maravilhosos. Massa. Falar a vocês que o vídeo já está no ar. Ouvi dizer que a mulher é muito frágil, independente, precisa de mais cuidado de um homem paciente. Quando estressa é sempre a louca, bruta, mandona e agressiva, quer tudo do jeito dela, nem brinque com essa fera. Ah, 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 ah. Que mentira, glorota boa, 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 que mentira, glorota. Nasceu mulher, tem que ser mãe depois que casa, com certeza. Tem que gostar de criança, cuidar do lar com fineza. Sempre linda, meio dócil, cuidadosa. A falta de uma tecnologia, ela... maternidade sonhada por toda a vida. Ah, 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 ah. Ok, voltamos, menina, a produção tá chocando. Voltamos e Jéssica Vitorino, a palhaça Ventania, gratidão pela sua fala. Tô super feliz de ver você aqui na roda, super feliz quando eu vejo os seus vídeos bombando na rede. É um prazer imenso e gratidão, gratidão, gratidão. Só agradece. Agora, Adriana Morales, Benedita, minha irmã, conta aí para nós qual é a sua graça, mulher. Bem-vinda, Adri! Saudade! Ô, gente, a Adriana, ela estava na nossa versão presencial, na direção do cabaré, e aí agora tudo mudou, e agora ela está aqui com a gente na roda de conversa. Que delícia! Chegamos, né? Quando tem que ser, né? Aqui ou ali, de um jeito ou de outro, Hashtag sou sua fã há 5 minutos. Adorei! Gostosa, delícia. Adri, a gente está falando, a Jéssica com essa coisa de TikTok e a Benedita também agora
virou apresentadora, né? Conta pra gente como é que tá o seu processo. Bom, primeiro, muito inspirada de ver a Jéssica. Vou te seguir no TikTok, menina. Depois, hashtag, bota aí como eu te acho lá. Que eu vou olhar seus vídeos. Escutando a Jéssica falar assim e viajando nessa história mesmo, né? Que eu comecei a descobrir o poder do palhaço em 98. E viver essas coisas mesmo, assim, já tem um tempo, na verdade, que estão pulsando as mulheres, né? Que elas estão já com essas questões todas mesmo, de falta de referência, de buscar a nossa graça mesmo, né? Qual que é a nossa graça real? Por exemplo, hoje eu falo tranquilamente e que é maravilhoso também a quantidade de linhas. A palhaçaria clássica com todas essas questões, porque, na verdade, o palhaço é anterior ao circo, né? A gente está falando aqui dessa tradição circense, desses números circenses, do palhaço do circo, porque essa figura mesmo, em todos os aspectos dela, existe em diversas culturas, épocas, né? E eu acho que é essa pegada do palhaço que começa a aparecer hoje, porque as mulheres não começam a não se reconhecer mesmo, por exemplo, falando de mim, né? Eu fazendo as coisas, indo nos festivais, pirando com os palhaços, com as palhaças que eram poucas, mas tinha Andréia Maceira, que eu lembro com o Ézio no Anjos do Picadeiros antigo, a Silvia, a Delvane Neia, umas figuras que a gente apaixona, que a gente fala, nossa, isso é possível, né? Que é isso que essa mulher está fazendo, que mexeu comigo assim? Porque aí bate num feminino, né? Disso que a gente está falando, assim, numa história que a gente se reconhece e que, para mim, tem muito a ver com uma jornada. Quando você fala que você é tímida, né, e que é difícil para o palhaço, isso é maravilhoso, né? É matéria-prima da melhor qualidade. É só deixar ela disponível, né? Para as pessoas verem, compartilhar mesmo essa verdade, porque é isso que eu acho que acontece com a gente, assim, que eu vejo um movimento dessa curiosidade, dessa dramaturgia, o que é que está acontecendo com essas mulheres, né? E que eu acho que é isso, é uma necessidade de falar de outras coisas. E essa liberdade de poder falar do que você quiser, da forma como você quiser. Claro, sempre aperfeiçoando e aprofundando nos seus caminhos, no seu método. Mas é muito legal ver as pessoas chegando, pessoas lindas, assim como a Jéssica, nesse momento aí da caminhada, descobrindo. E é bom que é isso para sempre, porque a gente não para de descobrir, sabe? A cada dia a gente se sente assim, nossa, descobri uma coisa. Então, os meus processos com a palhaçaria são super existencialistas. Eu preciso falar das minhas coisas. O que me move mesmo sou eu. Egocêntrica. Mas é sério, eu tento falar, mas tudo que me inspira assim, é alguma coisa que bateu na minha carne, né? Então, a Benedita é é uma salvação para mim. E acredito, tá, meninas? Tenho falado muito, acredito na importância real, quântica do que nós fazemos, disso que a gente gera, essa energia de amor, essa energia de realização de verdade. É isso que nós estamos precisando, essa força. Assim. Então, quanto mais pessoas humânicas dispostas a esse mergulho, a busca dessa verdade, né? Mais eu acho que a gente melhora a frequência desse planeta. Então, a palhaçaria, para mim, é isso tudo. Assim,
para além da técnica, né? Do tempo do riso, da técnica de improvisação. Quanto mais eu sou maior, vou buscar mesmo. Aí fui lá na impro, agora estou pirando com os jogos de impro, porque tudo acaba se tornando ferramenta, para mim, no meu caso, né? Tudo acaba se tornando ferramenta para o meu jogo, para o estar vivo, para essa palhaça, para esse estado que eu chego, né? E, para além da técnica, me pega muito esse estado. Conheci a Sue Morrison, né? Que vocês devem já ter ouvido falar também nessa figura, que a Sue Morrison me descongelou, assim, ela me mostrou com um método que não é dela, mas que foi passado a ela, do Richard Pochenko, que tem a ver com os palhaços das tribos norte-americanas, né? Existe também a figura do palhaço aí, como eu disse, em vários lugares. Então, essa técnica, esse método, ele te leva em várias direções, tá? Você vai no seu norte, no seu sul, no seu leste, no seu oeste, através de improvisações assim. E depois que você faz isso tudo, que ela conduz isso tudo, é uma provocação para você perceber a tridimensionalidade da sua figura, do seu palhaço, a sua, porque a gente não é uma coisa só, né? Então, a gente tem todas essas direções. Então, ela te leva, te abre a porta de várias direções e fala que o palhaço está ali no meio, que ele está nessa transição. Ele não está nem lá, nem cá, ele está nessa transição, esse poder ir e vir nessa... Então, essa busca a mais assim, desse estado, desse jogo... Então, gente, palhaçaria é isso. E agora, juntando essa mulherada... Aí as mulheres começaram a pipocar mesmo. Mesmo. Pipocar mesmo, com força. Nível último da estourada da pipoca. Um monte de mulher maravilhosa e trazendo todo esse pensar. Vamos registrar, gente, porque não tem referência. Vamos, quem são essas mulheres? Começou a ficar forte, pipocando festival, pipocando os cabarés, né? Os encontros, começou... E eu estava comentando agora com o Titi, que é o meu parceiro de maternidade, né? Que nós nascemos juntos no mesmo hospital, um dia depois do outro, encontramos na maternidade, depois fomos nos encontrar no circo. Olha que lindo. E viremos dupla. Caraca, essa história é séria. É sério. Na mesma maternidade, um dia de diferença. Olha, gente, que história linda. Eu não tenho dúvida. Ainda lá no meio do circo, na hora de especializar, os dois, fomos só nós dois que escolhemos o palhaço. Que a gente foi no festival e pirou, vimos Léo Bassi, uns palhaços punk que traziam um discurso também bem afiado, umas coisas falando, nossa, que trem louco, posso fazer malabares com palhaço? Posso. Posso fazer um pouquinho de acrobacia? É isso aí que eu quero, vai. Pode tudo, né? Ah, não, Tiago. Posso fazer malabares, que tá no eco aqui. Posso fazer um pouquinho de acrobacia? Não, obrigada. É isso aí que eu quero, vai. Bom, é isso. É isso mesmo. Odri, a gente pegou você mandou um vídeo pra gente, que agora a Benedita tá com um programa, né? E eu queria passar Tá tudo certo aí? A técnica para passar? Tá. Bom, enquanto a Tata não aparece, eu vou conversar, então. Tata aí? Oi, voltei, desculpa. A gente estava com uma questãozinha aqui, eu estava resolvendo. Dá pra Mas passar agora ele vai soltar o agora. vídeo, tá bom? Legal. Aí você avisa, Aí. gente. Vai soltar agora, soltou.
Sejam todos muito bem-vindos! Eu tô muito... Ô, sabonete! Pera. Ô, sabonete! Ô, sabonete, chega de fumaça! Voltamos. Adriana Morales, você é uma palhaça. Muito legal, velho. Eu amei. Velho, era meu sonho sair daquela nave. Eu sou geração Xuxa. Eu amei. A cena que passou agora foi a cena do armário. Chegaram a falar, não, poucos entenderão isso aí, só para quem é da... Não tem problema. Poucos entenderão. Olha lá, a Tatá... É claro! E com fumaça, com tudo! Maravilhoso! Sabonete aí, arrasando! Quando eu vi essa cena, eu falei, ai, não quero nem saber qual é a cena que ela vai escolher, mas eu vou escolher essa. Hashtag anos 80, anos 90. Olha lá, estou falando que a gente se encontra nesse inconsciente, Né? coletivão, é único e tão coletivo, né? Impressionante. Bom, aí Show gente, de bola. aí é a gente, né? Se adaptando, pense bem, vocês devem estar entendendo o que eu estou falando. Uhum. Tentando, fazendo, experimentando, essa loucura, cheio de, ao mesmo tempo, né? Tirando todo o desespero que a gente já está careca de falar dele, e ainda vivendo tudo, que cada um deve estar vivendo suas questões pessoais, mas eu, tipo, o bicho tá pegando na minha vida, mano. Essa pandemia tá a menor das coisinhas dos meus problemas, tá? Então, assim, eu acho que eu tenho que ler alguma coisa aí, sabe? Eu acho que eu estou passando por um momento. Então, quando eu sinto que eu estou passando por um momento especial, a humanidade acho que está, mas eu, né? Então, eu vou seguindo, porque eu sei que isso é a minha missão, é o que me alimenta. Então, eu vou seguindo, tentando me organizar, dar comida, escola, saúde, né? Tudo que precisa, dinheiro, e aí tem a ideia, aí escreve o roteiro, aí prepara o lugar, aí filma, aí edita, aí mexe no som, melhora a luz, divulga, comunicação, estratégia, ou seja, nós nós estamos tendo que virar multi, né? Agora, sozinho, nós estamos tendo que dar conta, né? E aí eu comecei a falar, quando eu falei que as mulheres pipocavam, é porque, falando com o Tiago, eu não sei também se é porque eu estou muito envolvida, mas eu tenho visto as mulheres assim, entendeu? Aparecendo de tudo, assim, as mulheres, eu falei, só, né? Pipocando e saindo do armário, né? Então, olha lá, estamos saindo tudo do armário, Jéssica, falou assim. Eu concordo, porque eu fui dessa junto com a Jéssica que saiu do armário no meio dessa quarentena. Vocês perceberam, né? Quer dizer, que começou a sair. Fui fazer as coisas para essa gente. O que eu estou fazendo? E eu vou falar com vocês, vou aproveitar e vou chamar a outra Adriana Marques, a Panqueca, que ela é outra que está se virando, ela é a rainha da internet aqui. Ela participa de tudo. Ela tem um programa que todo segunda ela divulga, né, o Fuxico, a agenda cultural, está participando de um monte de cabaré, do freestyle de palhaços. Eu vejo a Adriana sendo convidada para tudo quanto é coisa. Adri, você está arrasando. Não montou cenário em casa também. Conta aí pra gente um pouco da sua história de palhaça, panqueca. E aí, é isso, tá com a palavra. Seja bem-vinda, querida. Obrigada, gente. Primeiro, assim, quero agradecer demais de estar aqui com vocês.
né? Um monte de mulher incrível, nossa, ouvir cada uma, né? Ouvir cada uma, e é engraçado isso, assim, como a gente se inspira, né? Ouvindo umas às outras, porque tem a coisa também da identificação, né? Quando a Jéssica fala, a Dri fala, você se reconhece imediatamente, em vários pontos, né? Porque essa timidez também a gente tem também, que se assemelha um pouco com a insegurança, né? Os medos, as coisas todas que a gente tem, que a gente põe tudo dentro de uma caixinha e vamos embora, né? Vamos fazer. E é interessante isso, assim, então, por isso que é bom também compartilhar, é bom ouvir. Eu acho que é uma forma, até estava conversando na semana passada com a Dani Rocha, né? Que a Dani Rocha falou, Dri, grava um vídeo para mim falando um pouco por que você acompanha os meus programas, né? E os programas dela são muito legais, porque ela traz sempre mulheres, né, do circo, né, de forma geral, não só palhaças, mulheres do circo. E aí eu até falei sobre isso, assim, de você poder ouvir outras mulheres, é uma coisa que amplia para a gente, assim, tanto na identificação, de você falar assim, peraí, eu não tô louca sozinha, entendeu? Né? Existe né, uma mandala assim, gigante de mulheres, como a Adri falou, nessa vibração, né, de energética mesmo, porque tudo que a gente faz gera alguma coisa, né? Gera alguma coisa, diz alguma coisa para o universo. Por isso que é tão bacana a gente trazer, né, essa dramaturgia feminina, como a gente estava falando aí no começo, né? Que a palhaça ela traz uma outra história, né, para a cena. Falando sobre essa questão da trajetória, né? Eu sempre penso assim, que o que me fez talvez ser uma atriz e palhaça hoje foi o circo, porque quando eu era criança, na frente da casa da minha mãe, até hoje, né? É um terreno, uma quadra gigante, assim, que não tem construções. Agora tem uma parte, mas quando eu era criança não tinha construção nenhuma. E lá os circos menores, né? Circos mais simples, né? Os circos acabavam parando ali. Então, e a gente era muito simples, assim, minha família muito humilde e tal. Então, quando o circo chegava, aqueles trailers, os caminhões, eu ficava louca, né? Eu enlouquecia. E eu corria para lá e já falava, olha, vocês precisam de alguma coisa? Porque eu moro ali na esquina, a gente tem água, a gente não sei o quê. E eu já chegava e ficava muito amiga de todo mundo, né? Pequenininha de tudo, mas a gente já ficava amiga de todo mundo. E as pessoas, os artistas, eles me encantavam muito por causa dessa coisa mesmo do acolhimento, sabe? Na relação, parece que você já conhece as pessoas há muito tempo. É muito engraçado isso, né? E ali a gente ia criando uma relação que geralmente a gente não pagava nada, assim, minha família, a gente conseguia assistir os espetáculos, ainda bem, porque senão a gente não ia ter condição mesmo na época, e me encantava muito, porque além né, tinha coisa das peças, né, na época tinha muitos melodramas, né, o circo-teatro, e eu ficava, era muito engraçado como eu me apaixonava pelo melodrama, chorava pela coisa, né? Nossa, muito intenso. E ao mesmo tempo eu enlouquecia com os palhaços. Eu enlouquecia, assim, eu falava, gente, o que é isso? Isso é muito incrível. E eram palhaços, assim, que tinham um ritmo, né? Naquela época, eu lembro que eles tinham um ritmo, eles eram muito rápidos, né? E aí, lógico, né? Eu cresci vendo isso. Também iam parques para lá, mas iam muitos circos, né? E aí eu cresci meio que acompanhando essa coisa toda, né? Aí eu falo que não tinha outro caminho para mim, né? Eu tinha que virar artista, né? Que justamente eu sou essa pessoa, né? Que é a atriz e a palhaça. Né? Então, dessa matéria a gente vai se formando, né? Mas assim, claro, né? Em 85, né? Que eu resolvi realmente entrar para a arte, né? De me jogar nesse mundo artístico. A primeira coisa que eu fiz na vida foi o número clássico de palhaçaria com um artista que eu sou de Campinas, né? Eu moro em São José dos Campos, vai fazer 19 anos.
mas eu sou de Campinas, né? Eu comecei minha carreira lá e tudo. E aí lá foi muito, muito interessante, porque a primeira coisa, quando eu resolvi estudar teatro, eu fui estudar teatro, né? Novinha, 15 anos, aquela coisa, né? Fui estudar teatro. Isso foi em 85. Aí um amigo já imediatamente falou assim, mana, você tem muita cara de palhaça, falou para mim. Aí eu, sério, você acha? E eu louca por palhaço, né? Louca. Aí a gente criou um número que é um número clássico, aquele do balde, sabe? Que eu não vou dar spoiler, né? Mas do balde, né? Que joga água e tal, parará. A gente fez muito aquele número, gente. A gente rodou Campinas com aquele número. Era muito, muito bom. E aí você vai descobrindo coisas, né? Você vai descobrindo. Mas, claro, naquele momento, para mim, assim, era muito... Eu me divertia muito, mas, assim, eu não sei o que que era exatamente, né? Porque é uma construção, né? Tem muito disso, né? Que a Dri falou, da experimentação, de você ser atravessada, né? De você atravessar e ser atravessado. E aí foi, mas que eu peguei mesmo a coisa firme de falar, agora eu vou na palhaçaria, foi também em 98, Dri. Começamos junto. Porque daí o que aconteceu? Eu fazia esse número, aí meio que o número morreu na praia, assim, né? E eu fiquei só no teatro, estudando muito teatro, né? Uma atriz dramática, né? Aí eu fui nesse caminho, que eu amo também muito, né? Nossa. E aí, em 98, eu realmente comecei a estudar palhaçaria, né? Com mestres maravilhosos, mestras incríveis. E aí não parei mais, né, gente? Não parei mais. Sempre criando coisas. Eu fui muito para a rua quando eu ainda não tinha um espetáculo, não tinha uma peça. Eu fazia muitas intervenções e ia para a rua, assim. Eu gostava muito disso. Porque eu acho que é uma grande escola, né? Além das oficinas, né, com mestres e mestras, a coisa de experimentar a relação na rua é muito boa, né? E aí, em 2015, né, eu criei o Panqueca Solamente, um espetáculo dramático que conta a história de uma atriz que é despejada do seu grupo e tem que ganhar a vida na rua, né, com o que ela sabe, que são cenas shakespearianas, que ela é uma atriz shakespeariana. E aí eu criei esse espetáculo, Panqueca Solamente, que eu amo demais, né? A direção do Márcio Douglas, né? O palhaço Klausman, né? Eu sempre falo palhaço Klausman, né? Porque ele tem essa dupla, né? Personalidade. Aí, o ano passado, a gente criou Vou Voar, que faço eu junto com o meu companheiro, né? O palhaço Batatão. É direção do Ezio Magalhães. E que foi uma loucura, né, gente? Uma dor no coração, porque a gente estreou, fez as apresentações da temporada de apresentação e, tipo, achando que esse ano a gente ia arrasar de apresentar, veio a pandemia, né? Aí, com isso, com essa coisa de pandemia e tal, eu achei muito louco isso que a Adri falou, né, da mulherada, né? Vamos lá, vamos arregaçar a manga, né? Porque foi um pouco isso, assim, sabe? Quem me puxou, na verdade, foi uma mulher, que foi a Pri, né? A Funúncia. A Funúncia chegou para mim e falou, Dri, eu tô fazendo um freestyle, jogos de improviso de palhaças e de palhaces, né? E eu quero que você participe com a gente, né? Vai ser muito legal. Meu, eu pirei, né? Na verdade, eu estava naquela fase ainda meio deprê, que você sabe, ai, que vazio, eu não sei o que eu vou fazer da vida, né? Tava lá pulsando atriz dramática. Aí, aí quando a Pri me chamou pro freestyle, acendeu, né? Acendeu, porque eu falei, nossa, agora tem caminhos, né? Tem possibilidades, assim. E foi muito incrível fazer o freestyle. Eu fiz 3 freestyle, porque eu fiz o primeiro, aí teve a campanha do Repeteco, eu fiz o segundo, aí a Pri falou, Dri, Repeteco do Repeteco, daí eu fiz o terceiro. Eu assisti o primeiro e o segundo. Ai, que bom, que delícia. Adorei. Adriana, se você quiser, a gente pode soltar um trechinho aí
desses pode ser. freestyle, tá? Pode ser? Bacana, bacana. Então pode ser, produção? Então Tem lá vai. equipe 1, 2, azul 3, e foi. tem equipe amarela. Vencedores e vencedora, quem decide é a galera. Fuxico na rede, invadindo a sua tela. Agora eu quero ver, cadê o like da galera? E aí, compartilhou? MC Funus, é nóis. É o jogo de improviso online. O freestyle vai começar, quero ver compartilhar. O freestyle vai começar. E chega aqui para mim, para depois chegar a vocês por conta do delay. Mas é isso, Adriana, pode continuar aí na sua fala, que nós estamos amando. Quero dizer a você que depois você esteve aqui, eu acho que já esteve aqui umas 2 vezes agora no início do ano, né? E eu escutei muitos mogianos assim, ó, falar muito bem de você, e a galera estava aguardando você na Graça da Rua presencial. Aí eu falei, eu achava que você não ia participar de hoje. Eu falei, Gabi, a Adriana Panqueca tem que estar na roda. Os mogianos aguardam, a panqueca faz é tempo. E é isso, e gratidão, uma delícia. Estou super feliz com todas vocês aqui. Eu que agradeço, gente. Mas é isso, assim, né? Até para não me estender muito, o que a gente está fazendo agora é isso mesmo, é buscar possibilidades, né? Buscar caminhos dentro de todo esse protocolo que a Adri mencionou, de ter que preparar tem um investimento também, né? Você vai gravar na sua casa, você precisa de uma luz. Você precisa de uma luz legal, você precisa pensar que fundo é esse que você vai apresentar um número, por exemplo, né? Para aproximar de algo mais cênico, né? Que seja mais interessante esteticamente também, dentro da linguagem artística. Você tem que pensar numa produção, você tem que pensar numa pós-produção, numa comunicação. Edição, né? Numa edição. Então, tem todo um trabalho, né? Eu e o meu companheiro, Batatão, a gente fez vários vídeos também para o YouTube com músicas assim, tipo, mais dos anos 80, a gente fez umas brincadeiras. Meu, que trampo para editar isso. Que trampo, assim, né? Ele que editou, no caso desses vídeos. Mas, nossa, eu acompanhando ali, né? E os cabarés e a coisa da gente criar também essa ideia para as pessoas da importância do chapéu virtual, né? Por exemplo, hoje aqui nesse encontro a gente tem esse chapéu virtual, né? É uma forma, é uma possibilidade, pelo chapéu virtual, de você também valorizar esse trabalho, todo esse trabalho que a gente faz, né? Que não é chegar e apresentar, né? Nunca foi, presencialmente e nem agora. Né, tem todo um processo de trabalho, de produção e depois pós-produção. Então, é muito importante as pessoas que contribuem no chapéu, porque é uma forma de valorizar também esse trabalho, né? Que a gente, infelizmente, não tem, somos independentes, não temos nenhum patrocínio, nada disso. Então, a gente presenteia com o nosso trabalho, né? A gente dá o nosso trabalho, em troca... uma forma, como a gente fala, né? Às vezes você, sei lá, compra um sanduíche, por exemplo, paga 30 conto num sanduíche, né? E às vezes você fica lá, mas, puxa, eu vou dar 20 conto. Gente, né? Daquilo lá você nem vai sentir e você está valorizando o trabalho, né? Das pessoas que estão ali oferecendo, né? Para vocês, assim. É um pouco isso, né? Que coisa mais democrática que o chapéu, né? Porque o chapéu ele é muito democrático. Você recebe aquilo, você tem acesso ao conteúdo cultural e você contribui com aquilo que você pode. Então, né? Com aquilo então o chapéu ele é muito democrático. Você vai, gente, mas eu só posso R$5. Gente, coloca os R$5 no chapéu. Não, mas agora eu tô bem de vida. Né? Estou aqui deitado e contribui mais e acho que o espetáculo vale mais e dando sustento, porque quem está segurando a onda do entretenimento agora nessa quarentena são os artistas. As pessoas estão buscando muito, estão precisando muito de entretenimento, né? Nos filmes, nas lives, nos shows,
né, nos festivais que estão acontecendo online. Então, a cultura se mostra muito importante nesse momento, e essa valorização da cultura agora é fundamental. Então, ó, de olho aí, passando o chapéu. Eu quero falar, a Cheirosa chegou depois, então ela não apareceu no começo da conversa. Eu vou falar, essa daqui, gente, é a Palhaça Cheirosa, na Home Andere, também está na produção da Graça da Rua. E na Home, vou aproveitar e jogar você um pouquinho na roda, porque você apareceu sua mãe aí do lado, que também é palhaça, e você é filha de palhaça. E aí eu quero, traz um pouco da sua vivência, da sua história, até mesmo, né, dessa sua transição de mexerica para cheirosa. Conta para nós. Essa Eu vivência tenho de essa mãe, crise de cara, palhaça. identidade. Eu estou em crise de identidade. Eu era mexerica. A mexerica era parecida com a palhaça que é a minha mãe, que é a Lelé, que é uma sobrancelhona colorida, coraçãozinho na bochecha. Minha mãe é recreacionista, então ela faz aquela palhaça recreacionista. E eu cresci ajudando ela, recolhendo bambolê, bola, e ela me obrigava a usar peruca. Eu odiava, que ela apertava, e eu, cara feia, depois de 2 horas de trampo, e ela tem que sorrir. A Tânia, que fazia música ao vivo, olhava para minha cara assim. Eu já sabia que eu estava de cara feia. Mas quando eu fui pesquisando mais a parte técnica, né, malabares, as acrobacias, o circo mesmo, eu falei, porra, meu, é isso que eu quero fazer, cara. E tanto que eu sei, né, fazer recreação, tal, mas quando eu vou fazer isso, eu não quero estar de palhaça, porque a minha palhaça ela não sabe explicar uma regra de brincadeira, ela atrapalha tudo, né? Então, nessa que eu fui deixando de ser mexerica, e aí fui virando a cheirosa, mas por outro lado, eu sinto assim que estão nascendo várias palhaças em mim, sabe? Eu sou muito Augusta. E aí, agora juntando com a Tatá também Augusta, falei, como que a gente vai fazer 2 Augusta aqui, né? A gente vai para onde? Vamos E falar aí tá nascendo que nem os fortões que nasceram. Foi um processo muito legal, porque antes os fortões eram a mesma maquiagem, né, da Maria Batom e da Cheirosinha, com aqueles looks. E eu fiquei olhando aquilo e falei, mas não tá legal. E nessa pesquisa, né, conheci uma palhaça russa, muito interessante também, o trabalho corporal dela. E ela usa aquela máscara branca, que eu tinha já parado de usar. Minha mãe usava essa máscara branca. Critiquei tanto e agora voltei para a máscara branca da minha mãe. E aí a gente fez os fortões, outra maquiagem. Então, eu tô nessa crise. Eu não sei se eu sou uma palhaça só, se eu sou várias palhaças, ou se eu sou palhaço. Eu tô nessa crise. Esse lance de palhaço também, né, que vocês falaram, as referências, quando eu me aproximei do circo, né, aí falei, eu já conhecia bastante esquetes tradicionais e falei, não, eu quero ampliar meu repertório. Eu quero ter uma mala com tudo que eu preciso para fazer todas as esquetes que eu conheço. Eu quero... Quem não quer, né? Qual palhaço não quer ter essa mala? Mas, conforme eu ia me debruçando sobre as esquetes tradicionais, a referência masculina ela é muito forte. E aí, em algumas situações, eu mesma, né, há uns anos atrás, eu me chamava muito pelo masculino quando eu estava em cena. Inclusive, teve um trabalho que eu fiz com o Thiago Cardoso, um grande... Nossa, aprendi muito com ele e tal, meu parceiro de palhaçaria também. E o público não sabia nunca se eu era homem ou mulher. Eu não tinha gênero, eu acho. Minha palhaça era não binária. Mas isso foi levando, né, essa situação de, porque eu tô pegando toda a referência masculina na minha pesquisa. Até que a gente fazendo a sketch tradicional das lavadeiras, eu e Tatá já,
E aí a gente usava peitão, bundão, ia pro meio da feira, 2 mulheres com peitão e bundão no meio da feira. Era para todo mundo rir da nossa cara, mas nem todo mundo ria. Sabe quando gerava aquela coisa de esse cara tá me olhando assim porque ele tá achando engraçado ou ele tá fazendo graça para mim, né? E a gente meio que às vezes entrava nessa barreira. E a gente entrou nisso de, pô, os caras zoam a gente como se, olha só, a mulher tem um peitão e um bundão e eu zoo com a cara dela, e mulher é isso mesmo, é peito e bunda e tal. E a gente falou, mas os caras também têm partes do corpo dele que ele, se ele puder, ele exagera também. Principalmente nessa conquista de chamar atenção. O cara exagera, o muque dele, às vezes ele vem jogando. E a gente tá fazendo esses personagens aí que são extremamente musculosos, tal, para brincar mesmo com essa referência, né? Porque fica engraçado mesmo, gente. Quando um homem se veste de mulher, é engraçado, né? É uma coisa assim, eles se divertem e a gente se diverte também, né? O circo tradicional trouxe isso de diversas formas. Mas será que pra gente, quando nós nos vestimos de homem e pegamos todas aquelas coisas que são referências masculinas, será que não fica engraçado? Será que eles também não são ridículos? Né? Só a gente que eles ridicularizam, então a gente está brincando, mas é uma pesquisa, né? Tá nascendo essa pesquisa. Ontem mesmo a gente, em meio à pandemia, filmamos a nossa sketch, falamos, parimos, Tatá, porque é uma coisa, é assim que eu me sinto mesmo. A gente pariu. Quer mostrar um spoiler, Ná? sketch, ela Quer mostrar um trechinho, Ná? Ela... Você quer colocar um trechinho? Não sei, você quer? Eu tentei falar com você e não consegui. Se você quiser, a gente coloca um trechinho só. Por mim, tudo bem. As meninas. Oxi, as eu meninas quero podem fazer ela na rua. Porque depois de parir ela no vídeo, que eu falei, olha, é isso, cara, nasceu. E aí eu falei, agora eu quero ir pra rua com esses fortão, gente. Eu quero ficar folgando com o povo da rua, não quero não. Mas é isso. Pode sim, Tatá. Oxi. Então lá vai, gente. 1, 2, 3 e... Foi! Aê, voltamos. E é isso, galera. Eu e Naomi Andere, nós estamos aí nessa pesquisa com as sketches tradicionais e, na real, nessa desconstrução também do que é o humor em relação à mulher. Agora vamos levar também esse humor em relação ao homem, à masculinidade. Vamos brincar com o homem também, ser engraçado, né? Porque quando a gente fala em humor, a gente pensa assim, a gente não, assim, os humores que sempre que estava sendo pensado era sempre o gordofóbico, ou então sempre a mulher para ser ridicularizada. Então vamos ridicularizar também de uma forma ridicularizar no sentido bom, no sentido, né, da palhaçaria. O homem também, né? Vamos colocar essa figura aí nesse bolo doido, nessa graça toda. E é isso. E eu agora fiquei sem fala. E toda vez você fica pensando que já é o seu jargão da Tatá, já é o Gente, vocês não sabem, quando eu fico nervosa, vem essas coisas, essas feiuras assim em mim, sabe? E aí... Pode crer que eu tô. A verdade é que assim, ó, eu tô em crise de identidade com as minhas várias palhaças que estão pipocando aqui, né?
Já a Tatá, ela está em crise de identidade que ela não está retornando ao modo Tatá. Ela ligou o modo palhaço e, gente, não volta mais ao normal, sabe? Inclusive, aqui ela já está sendo chamada de Batatá. Na minha casa, ela é a Batatá. Porque ela ligou o modo palhaço, ela pôs esse narizinho. E os dois seres ali num momento só. Gente, eu tenho escutado muitas mulheres, assim, que já eram palhaças, tipo, eu e a Ana Roma, a gente tá, como ela falou, ressurgindo sempre, assim, né? Vai e volta. Aí eu queria perguntar para vocês, Adriana Morales e Adriana Marques, a Jéssica eu sei que tá surgindo como palhaça agora. Se vocês, nessa Tatá, e pandemia... eu acho que sou privilegiada, né? Porque já estou nascendo dentro desse movimento todo, dentro dessas discussões, né? Então, eu acho que eu até comentei isso, assim, isso é um privilégio muito grande, assim, poder estar iniciando já tendo esse contato, né? Podendo discutir sobre isso, né? Não vendo, mas não tendo que reproduzir, apesar de em alguns momentos a gente tenha feito algumas participações, né? Porque é ileso, a gente impossível normal, dentro desse contexto e não participar, fazendo o papel da sonâmbula, né? Aquele papel super, enfim, né? Que objetifica aí a mulher ao extremo. É a mulher dormindo e o cara usa e abusa, assim, da boa vontade dela. E aí, quando essas coisas chegam, assim, eu já fiz esse papel, né? Então, eu acho que sou privilegiada. Só um comentário, né? Um parênteses, assim, por poder ter acesso a isso, né? A esse conhecimento e poder pensar essa palhaça já a partir desse lugar. Então, só gratidão a vocês que me antecederam, né? Que estão aí. Enfim, é isso. Eu acho assim que as esquetes, Jéssica, as esquetes tradicionais, elas estão aí, a gente não tem como apagar, é milenar. Mas é isso, assim, a gente pode ressignificar, entendeu? Então, é como eu falei, vamos colocar todo mundo nesse bolo doido, não vamos só fazer a graça de um lado, vamos também ridicularizar o outro. Inclusive, eu tô com uma amiga tentando repensar a esquete das lavadeiras, né? Você comentou aí, a que Cheirosa legal. falou. Tentar contextualizar isso, né? Aqui, sertão, nordeste, enfim. A palhaça Tampilha, Jennifer Oliveira. Perfeito. Ainda tem essa questão também, né? Do sertão, do nordeste. O que é engraçado também é que, né? As pessoas... enfim, eu não vou entrar nessa questão de regionalismo, senão a conversa vai longe. Não vai, porque isso é tema da roda de conversa da semana que vem. Então, semana que vem. Calma, não dá spoiler. Mas voltando aqui a Adriana Morales e a Adriana Marques, assim. Aí eu tô vendo várias mulheres, assim, que são palhaças já, mas que estão, tipo, se redescobrindo de novo, assim como a Ana Rome falou. Eu sei que vocês estão aí totalmente adentrando, aí totalmente voltada para a tecnologia, mas vocês, em algum momento nessa pandemia, vocês também passaram por essa questão de que, sabe, essa coisa que, tipo, a palhaça, tipo, ser outra coisa, ou, tipo, não teve nenhuma crise. Eu tô falando em crise. Vocês tiveram alguma crise nesse momento de pandemia com a palhaça de vocês? Porque a gente não pode deixar de dizer que nós somos mulheres e que nós temos a nossa natureza que, né, que mexe com tudo nosso. E o palhaço não é nada mais, nada menos do que nós somos, né? Seja as coisas boas quanto as coisas ruins. E aí a gente externa isso. Eu achei demais, Dri, porque eu não sabia essa dramaturgia do seu espetáculo, né? E é justamente muito a minha onda, né? Eu falo isso por conta de crise, que eu digo, né? A quarentena, especificamente nesse momento, eu não tive uma crise com a palhaça, reverberou nela, né? Porque a crise foi comigo. Então, reverbera nela, assim, de alguma forma. Foi a crise ser humano, né? Minha. O que eu estou fazendo aqui mesmo? O que é? Mas eu tive essa crise também de identidade que acabou virando um jogo, né? Para mim, porque
eu tenho isso, assim, começou a entrar no universo do que era palhaçaria, o que era atriz, e aí, você tá mais para atriz dramática, assim, eu estou colocando bem superficialmente, tá, gente? A história é muito mais legal, mas ela é enorme, mas ela é muito, muito legal, mas... E aí, isso, atriz dramática, o que é, o que não é... E eu acabei trazendo isso como mote, assim, um encontro, né? A Adriana encontra com a Benedita real, vai ser meu espetáculo, mas já tem esse número, assim, e essa vontade de falar disso, porque do encontro dessas duas figuras, e a Adriana falando, pô, para de me perseguir, entendeu? Tudo que acontece comigo, você faz alguma coisa, vai para o palco, eu aborto, e você faz do aborto, e o xixi, você faz do xixi, tudo de trauma meu, vira número seu, e a Benedita, eu sou sua fã, né? Tipo, você é minha musa inspiradora, suas histórias são as mais legais. E aí a Adriana prende ela no armário, vem disso o armário, Tatá. Adriana fala, vou te pôr no armário, agora eu vou ser atriz dramática, você vai ficar aí guardada. E a Benedita dá a pala, fala, o quê? Eu tenho claustrofobia, lembra? Nós temos claustrofobia. Você não pode me deixar no armário. E aí a Benedita vai fugir, tá com a mala dela e fala, eu vou embora, vou para um cabaré à minha altura. Aquela louca quer me deixar no armário. Então, essa crise, ela é real, entendeu? Mesmo. E eu acabo brincando com isso, porque é muito ridículo, né? Também, assim, é muito... Então, ela aconteceu também. Mas na pandemia, até que não. Na pandemia, eu acho que é mais os desafios mesmo dessa descoberta dessa linguagem, né? Dessa conexão aqui, como trabalhar isso, assim. Mas com a palhaça mesmo, eu acho que eu sou bem resolvida do caminho que eu quero seguir. De que nada sei, de que tudo quero, de que me jogo mesmo, não tenho vergonha, me jogo mesmo e buscar mostrar isso, né? Porque é isso, é aí que a gente se identifica mesmo, nesses medos, nessas histórias que todo mundo já viveu, e é muito legal quando a gente se conecta nessas... Então, vamos seguindo, vamos seguindo. E você, Dri? Adriana Marques, desculpa, eu quero falar pra você que quando você falou sobre o melodrama, eu lembrei muito que quando eu estava me formando em jornalismo, aí eu fiz um documentário, né, que foi a minha conclusão de curso, sobre o Palhaço Xeleléu, Cara de Pastel, lá da minha cidade. E aí eu tive que estudar, né, sobre o mundo da palhaçaria, e aí eu caí no melodrama. Gente, eu tô apaixonada por melodrama. O melodrama é tudo, quer ser palhaço. Chega no melodrama, gente. Aí eu estudei o melodrama no circo, daí aí na minha cidade, como eu falei, tem uma galera muito boa. Tem Reginaldo Carvalho, e ele tem uma pesquisa sobre o avô dele, e aí ele pesquisa e ele estuda muito sobre o melodrama circense. Eu vou dar um spoiler aqui rapidão. O avô dele, nos anos 40, ele era diretor de teatro, e sabe onde era o teatro? Era no quintal da casa dele. E o quintal da casa dele dava de frente para um lago, né, Jéssica? Para uma lagoa, onde o circo, sempre quando passavam por lá, ficava lá. Então, já sabe, né? E aí, numa dessas, ele, inclusive, foi até embora com o circo. E aí, o melodrama é muito forte nessa pesquisa de Reginaldo Carvalho, assim. E aí, eu me apaixonei pelo melodrama. E você falou, e eu lembrei bastante. E semana que vem nós vamos estar com o Reginaldo Carvalho falando, inclusive, sobre essa pesquisa de doutorado dele, que não é pesquisa que fala, né, gente? Eu nem sei qual é o nome certo que dá academicamente para o doutorado. Mas é isso. Chega aí, Adriana Marques. Só para contribuir aí na sua pesquisa do melodrama, uma pessoa que é um grande nome do melodrama, ela foi até uma diretora nossa, que a gente montou
um melodrama há 2 anos, né? O Perdona-me. Maravilhoso. Maravilhoso. Aquela coisa que você chora sangue, assim, sabe? A gente até apresentou em Mogi. A gente apresentou lá no Galpão Arthur Neto. Foi um sucesso. Ver toda uma vida com você ali, com o seu público, né? Fazendo aquilo. Então, quando entrou essa pandemia, eu falei assim, meu Deus, o que vai ser agora? Mudou e talvez mude, a gente não sabe como que vai ser daqui para frente. E aí, de pensar nisso, me gerou altas crises, assim, sabe? Por isso que eu falei que foi muito importante uma mana que me estendeu a mão, né? A Pri, que me estendeu a mão e falou assim, não, vem, vamos comigo. Ela nem sabia o que estava rolando, né? Mas a gente se sente, né? Tem essa coisa, né? É realmente uma coisa de um círculo, né? Do círculo mesmo feminino. Então eu tive, além dessa questão puxa, é isso que eu fiz a vida inteira, e agora? E agora, também veio junto, claro, as crises da meia-idade. Sabe, os medos todos vieram, sabe? Tipo, ai meu Deus, né? O que eu vou fazer? Tô ficando velha. Sabe, tudo isso veio, né? Mas que também aos poucos, porque a gente, nesse sentido de arregaçar manga, a gente é muito também, entra na crise, mas também tem um impulso de vida, né? A gente tem um impulso forte de vida, assim, de buscar caminhos, né? E nessa busca também eu fiquei muito nas reflexões e falei assim, não, peraí, mas, ok, eu tracei todo um caminho, mas eu não vou zerar esse caminho. Alguma coisa eu pego dele para transformar e continuar, né? De alguma forma, que é o que a gente está fazendo agora. Quando a Adri fala, não, eu tenho que estudar aqui esse formato agora, como que dentro, agora o meu palco é esse quadradinho, não sei até quando, talvez por muito tempo. Como ressignificar isso? Como explorar, tornar isso interessante para as pessoas que estão nos assistindo? Então, acho que realmente o desafio, eu digo, não foi crise, mas talvez o grande desafio seja esse agora, de explorar essa nova linguagem e tornar isso interessante, né? Não é teatro, também não é vídeo, né? A gente tem falado muito isso. O que é? É uma coisa nova, né? A gente está fazendo uma coisa nova, porque é ao vivo, a gente está presente, né, ao vivo, mas também por detrás de uma tela, né? Vamos aí criando essa nova, dar nomes, não sei, mas pensando mais no desafio do que na crise. Pode falar, Adri. Eu tive uma percepção aqui que é bem isso, assim, como a gente vai fazendo e vai com essas conversas, né? A gente vai mapeando, entendendo. Mas eu terminei, o dia que eu terminei as filmagens desse programa específico, eu terminei, gente, e eu estava acelerada. Eu terminei a apresentação, assim, parecia que eu estava... E aí eu estava vivendo umas coisas pessoais aqui, de saúde do meu pai, minhas irmãs vieram de outro país, estavam aqui, e aí, precisamos conversar, vamos encontrar e conversar. E eu assim, nossa, sério, conversar hoje? Assim? E aí eu fui detectar que era essa coisa eu estava em cena, mas eu não tive o alívio dos aplausos, do deu certo, do foi uma merda, do qualquer coisa, um retorno. Eu fiquei assim, aí eu vou entender depois de algumas vezes, comecei a pensar, cara, isso é um alívio. E aí quando o programa foi pro ar, que a galera começou a me dar os feedback, eu comecei... Aí que caiu minha ficha, eu falei, eu acho que eu tô tendo um alívio agora. Olha que louco, gente, parou para pensar? Esse alívio vinha através das mensagens. Eu escrevia para minhas amigas, eu falei, gente, vocês não sabem o tanto que está sendo importante para minha pessoa como artista. Isso aqui agora eu vou conseguir dormir direito, vou ter um alívio, sei lá, uma coisa. Eu fui sentindo a minha energia aterrando, assim, sabe? Que é esse retorno do público, do olhar, de um jogo, que é vivo, né? Então vai e não volta muito. Então você fica assim, esperando o retorno. Louco.
Adriana Morales, eu confesso que com a Graça, essa transição de presencial online, como era que seria a gente, sabe, aqui nessa caixa, nas novas tecnologias e ter que pesquisar tudo. O Miguel mesmo pesquisou tudo, o TikTok, tudo, todas as ferramentas, toda hora ele vem, apareceu um Reels, apareceu não sei o quê. E aí eu fiquei, meu Deus, será se vai dar certo? Como é que vai ser isso? Será se vai conseguir chegar até as pessoas? Porque faça sol, faça chuva, nós estamos em um momento que daí são muitas coisas, o mundo está se descobrindo a partir dessas novas tecnologias. Agora não é só os meios de comunicações X e Y que podem estar transmitindo coisas, nós podemos ir a nosso modo, o nosso público. Ai, gente, isso é maravilhoso. E ao mesmo tempo, ai meu Deus do céu, calma, vamos conseguir também se organizar nesse universo para a gente também não se perder, não é mesmo? E aí esse lance... Porque ao mesmo tempo, Tatá, é tanta coisa, a oferta quando você está numa praça, é só você ali de artista naquela praça, não tem... o público passou, ele viu você. Ele parou e te viu, parou naquele espetáculo, parou naquele evento, né? Aqui na internet, que isso? O negócio é infinito. O negócio é uma loucura. A gente a gente tinha medo e falou assim, meu Deus, é mais uma coisa dentro da internet. Isso. Mais uma coisa. Como que a gente vai trazer o público para esse evento? Né? Como é que a gente vai convencer o público parar naquele momento e prestar atenção e ver aquele artista e ver aquele evento? E a internet, esses canais, eles são muito entretenimento. Muito. Então então é bom, isso é bom, porque as pessoas estão buscando entretenimento. Então é um ponto pra gente, né? Agora, passa de ser uma rede social que antigamente, eu falo antigamente, março já é antigamente. Antigamente, a gente usava, para o quê? Para ver os amigos, para postar um espetáculo. A gente usava como um meio de divulgação. Não era essa coisa de... Não tinha, eu acho que ninguém que está aqui tinha um perfil... como é que chama? Como é que chama? Esse perfil de influencer, de estar todo momento na internet e trabalhando com a internet, conversando com o público e tal. E a gente foi... Vai, filho, quer fazer alguma coisa? Encara a câmera aqui, né? Aqui agora. Ó. Toda hora é uma descoberta nova, assim. Toda hora é um aplicativo. Temos que aprender o aplicativo tal, a plataforma tal. Ai, meu Deus! E é isso que a Adriana Morales falou, assim. Gravar, luz e vamos nas gambiarras, vamos o que tem, porque... E o que não tem, porque, assim, são materiais que são caros, assim, não é uma luz, sabe? Um celular bom, ou até mesmo uma câmera, edição, computador, sabe? Né? Computador, assim, tem programa, exato. E o tempo para tudo isso. Ontem eu e a Ana Romandelli, ela veio aqui a gente montar os personagens, montar o cenário, montar a câmera, entendeu? E depois a edição. Enfim, é um trampão. Gente, como sempre, o papo é bom, né? Não tem como, uai. Junta gente legal, o papo é legal. Aqui, nós já são 5h30 da tarde. E se deixar, a gente vai. Então, eu queria falar para a gente conduzir aí para os encerramentos, os até breves, né? Porque amanhã tem panqueca de novo aqui com a gente, trocando ideia. Dri vai estar no cabaré também, Adriano vai estar no cabaré, então é um até breve. E Gabi, aí... Rapidão, Gabi, esclarece aí que o nosso cabaré não será no sábado, será no domingo. Isso, então, vamos lá. A gente, com esse negócio de tecnologias,
e editar e deixar tudo bonitinho e tal, nós vamos adiar o cabaré. E aí fica de olho nas redes sociais que a gente vai divulgar certinho o horário do cabaré, porque não vai ser no sábado mais, nós vamos adiar porque a gente quer que deixar tudo bonitinho. E fica de olho que a gente vai divulgar. Bom, para encerrar, eu queria que cada uma falasse, fala se tem canal no YouTube, passa o seu canal no YouTube, o seu canal do TikTok, suas redes sociais, contatos, etc. E terminar com uma frase que é a nossa roda de conversa. E a palhaço, o que é? Eu nem abri para pergunta, porque eu acho que se abrir para pergunta agora, eu acho que nós vamos sair daqui só amanhã. Tá bom? Quem quer começar? Eu acho que eu posso começar, então, aí. Dá uma de mineirinha com baiano misturado. Então, gente, eu só queria agradecer demais por essa troca, né? Por esse convite. Acho que é muita responsabilidade, assim, porque agora eu me coloquei aqui refletindo, né? Eu começando agora e estou aqui representando o Nordeste, acredito, né? A minha Bahia, o meu Senhor do Bonfim, então, muito feliz, Nós né? duas, de poder estar Jéssica. aqui. É E é isso, né? Acho que agradecer, falar um pouco também dessa importância, né, da gente começar a tirar essas mulheres desses armários e fazer, porque eu acho que essas referências, por exemplo, né, eu poder conversar com essas mulheres me ajudou muito a entender, né, e a querer, né, me sentir representada, como vocês falaram, né, me sentir no desejo de fazer, assim também como me sentir no desejo de poder estar mostrando, né, a outras mulheres esse caminho e essa potência que é, né, o ser feminino, o ser mulher, o ser palhaça, né? Então, eu só queria poder falar, né, no Ginecirco, que é esse coletivo de mulheres circenses que a gente criou aqui em Senhor do Bonfim, né, com meninas da licenciatura em teatro da UNEB, importante frisar um pouco isso, né? E essa parceria, né, junto com o Grupano, que é o Grupo de Pesquisa em Artes Cênicas do Semiárido Brasileiro, que é liderado pelo professor Reginaldo Carvalho, que a Tatá falou, né? E aí eu faço parte desse grupo e a gente tem tentado, né, fortalecer esse corre, né, da arte aqui no sertão, aqui na região, né, Senhor do Bonfim. Então, agradecer demais por essa oportunidade para poder também estar aqui representando, né, esse grupo maravilhoso que tem feito e trazido grandes contribuições para cá, né? Espero poder um dia conhecê-las, né? O Instagram do Ginecirco é @Ginecirco. O meu Instagram é Vitorino_Jéssica08, né? Quem puder, corre lá, segue lá para dar esse fortalecer. E é isso, né? Agradecer mesmo, né? E falar, né? Uma coisa que eu não falei é que Tatá até cutucou aí, eu fiquei um pouco pensando sobre isso. Sim, aqui em Senhor do Bonfim, né? A gente, importante, né, reconhecer o papel, né, de Regi, de Benedito, que hoje são grandes pesquisadores, né, da arte do circo. E acho que eles têm, né, e seus fazeres e produções têm incentivado, né, muitas pessoas a estarem nesse lugar. Acho que se eu estou na arte hoje, agradeço a esses dois caras, né? Mas quando eu falo assim, né, é a gente começar a ter referências, né? E uma vez uma amiga minha falou assim, disse, ó, uma frase, né, que ela trouxe que eu achei muito interessante, na falta de referências, seja a referência, né? Então, eu acho que a gente precisa construir esse espaço e esse lugar da mulher, né, no circo. E a palhaço que para mim, eu acho que tá sendo, né, nesse momento, essa possibilidade de ser Jéssica, né, de poder ser esse ser liberto, né, poder colocar minhas questões, poder me expressar, poder me desprender, né, dessas amarras sociais. E aí alguém falou que, tipo, que a Jéssica não tiver coragem de falar, a palhaça vai lá e fala. Então eu tô muito, né, a Adriana aí falou assim, eu falo mesmo, eu me coloco mesmo, e eu acho isso fantástico, né? E poder descobrir essa coisa, né, essas possibilidades, eu chego a ficar eufórica, assim, porque eu acho que é fantástico, né? Então, é um estado eterno de poesia. Então, agradecer, né, a Graça da Rua pela oportunidade, pela confiança,
a Tatá também aí pela referência e pela inspiração que ela é, né? Acho que quando eu me entendi por gente, assim, eu acho que o ser palhaça não é estranha para mim, porque eu acho que eu vi essa mulher em cena, né? Primeiramente aqui na minha história. Então, só gratidão. Então, é isso. Desculpa, falei demais. Tá ótimo, Jessiquinha. Gratidão você. Eu fico super feliz de estar com você na roda, mesmo que seja online. E eu quero dizer que você que está me trazendo de volta e que eu me sinto muito feliz de fazer parte de suas inspirações. E gratidão a todos vocês, Adriana Marques, Panqueca, Adriana Morales, a Benedita, a minha parceira cheirosa. Estou muito feliz, amiga do céu, que nós estamos parindo diante de todas as nossas dificuldades pessoais. Estou realmente... Parindo esquete, hein? Que eu não aguento mais parir nessa vida pessoas, hein? Esquete agora. Ai, Pra quem gente, não sabe, ela tem 4 filhos, gente. Espero poder conhecê-las pessoalmente. A Adriana, a Benedita, a Panqueca, as Adrianas, né? A Gabi, a Cheirosa. E muito obrigada, Gabi, também aí. E tamo junto. Hashtag tamo juntas. Ô, Tatá, já então aproveita e já responde. A palhaça o que é? Ai, meu Deus, a palhaça é uma graça. Uma não, a palhaça é a graça. É isso, gente. A palhaça é a graça. A palhaça é o que a gente quiser ser. E vamos que vamos, entendeu? Eu passo a bola agora para Adriana Morales. Bora, Benedita. E a palhaça o que é? Engraçado, né? Tem umas perguntas assim... Fácil, mas difícil, né? É fácil, mas é difícil. Ah, meus amores, a palhaça é isso aqui. A palhaça é ser. Jéssica falou, palhaça é ser. A palhaça é agora. A palhaça é urgente. A palhaça é tempo. Ela é improvisação que nós estamos tendo que fazer. Ela é arregaçar a manga, voltar com a manga para o lugar. Arregaçar a manga, voltar com a manga para o lugar. Ela é repetição, ela é rigor, trabalho, mas ela é verdade, ela é necessária para mim. Ela devia estar nos currículos escolares. Com certeza, na Escola da Humanidade. Ai, que linda. E no mais, muita gratidão por esse momento, isso que possibilita mesmo, né? Essa loucura, essa internet, possibilita a gente se conectar. Imagina que beleza! Minhas irmãs estão lá no Canadá, a outra está lá na Espanha, e vocês, cada um num lugar, e realmente eu estou me conectando com muitas pessoas assim, que estão longe e, de alguma forma, agora estão perto, estamos conectadas. Seguimos. Benedita, seu canal, seu programa, seu canal do YouTube, do grupo... Não. Grupo Trampolim, com U, Trampolim. Aí tem Insta, tem o YouTube, que é muito importante. Ontem a gente atingiu nossa meta de 1.000 inscritos. E comemorar, Tintim, 1.000 inscritos. Serve para nada direito, né? Mas tudo bem. Não, serve. Vai fazer uma live de comemoração. Qual que é? O clássico das redes sociais. Você atingiu 1.000, agora você faz uma live de comemoração. Agora você pode monetizar no YouTube. Pô, tem que ter, o mais animador são as 4.000 horas de visualização, tá? Para você monetizar. Chegar no 1.000 é só a primeira etapa. Depois 1.000 horas de visualização. Nossa! Então, fala de novo o canal. Grupo Trampolim, com U e M. Então, podem ir lá, visualize umas 1.000 horas cada um.
E também eu não posso deixar de falar, pelo amor de Deus, gente, Cabaré das Divinas Tetas. Menina, eu achava que você ia falar. Eu tava até com um vídeo para soltar, mas aí conversa vai, conversa vem. Pô, um coletivo, a gente nem chama de coletivo, a gente chama de plataforma para ser salto alto e para ser mulheres. Mas que, na verdade, já ultrapassou, né, a plataforma de mulheres, porque agora a gente já percebeu que nós estamos juntos com muitos, né? Então, mas é uma plataforma de palhaças que existe desde 2017, maravilhoso, lugar de descoberta disso, de realização, de força. Cada uma vem de um grupo com as suas histórias de grupo, de família, né? E se encontra nesse espaço, assim, que aí a gente, pronto, apaixonamos, começamos a produzir umas coisas muito legal, libertadora, que a galera fala, nossa, o que é isso? Eu quero! Essa inadequação toda me cabe! Exatamente, é maravilhoso. Então, Cabaré das Divinas Tetas também vale a pena um passeio e um encontro com essas mulheres palhaças que são só mulheres foda. Dag, Dani, Luba, Popó, a galera que... Rafa, tem muita gente linda, agora Eli, tem uma mulherada foda. Mesmo. Só falou, só gente foda. A Dag vai estar com a gente aqui na Graça da Rua também. Eu falei com ela hoje que eu ia estar aqui, ela, ai gente, eu também, cadê? Que horas que é isso? É porque eu chamei a Dag vai ser mestre cerimônia no Cabaré, então... Calma! Calma! Não, e é isso, e assim, só para contextualizar, as meninas, né, a Adriana e a Dag, que são do Cabaré das Divinas Tetas, e elas, como no encontro presencial, elas estavam vindo justamente para fazer essa formação com as artistas ali de Mogi, da região do Alto Tietê, para acontecer o primeiro cabaré feminino ali de Mogi das Cruzes. E que agora a gente vai fazer uma versão online, e que, gente, vai ser legal, junto o número das palhaças, é bacana, mas, o presencial, sinto muito internet, você é muito útil, estamos usufruindo muito bem, mas o presencial nem se compara, né? Vamos falar sério. É isso, hashtag volta presencial. Panqueca! Bom, gente, começar agradecendo também, né, de estar aqui com vocês. Eu só queria dar um pequeno adendo, que eu fiquei muito... Eu tô aqui, tô ainda reverberando o negócio da Cheirosa aqui para mim, sabe, Cheirosa? Essa coisa que você falou da crise, da identidade, que você não sabe se é aqui, ou se é lá, ou se é colar. E eu acho que, na verdade, assim... só pensando assim, falar o que eu senti disso, né? Na verdade, você é isso tudo. Porque a gente é composta das nossas experiências, de tudo que a gente vive. Então, acho que você, essa tradição que você viveu com a sua mãe, sabe? Isso daí você com certeza viveu de verdade isso tudo. Então você é isso, você é essa descoberta que, nossa, que delícia, que prazer que me dá isso aqui, esses malabares. Você é a única palhaça que transita por várias coisas, né? Mas tá aí, eu acho que a Cheirosa que transita por várias coisas. A gente não tem a palhaça é o que ela quiser, né? Indo para coisa do que é a palhaça, né? Até foi o nome da oficina, né? Falando da oficina que vai rolar, a liberdade do ser, né? A liberdade de ser. Acho que você pode ser o que você quiser ser. Porque a Cheirosa tá aí, ela só tá transitando. Por que a gente tem que fazer? Na vida a gente não é assim. O ser humano é tantas coisas, gente. Né? Se você vai num jantar todo chique, você é uma coisa. Se você tá no bar bebendo com seus amigos, suas amigas, você tá ali, entendeu? Então é você transitando dentro de cada experiência que você vive. Você é tudo isso, Cheirosa. Pronto, falei o que eu senti, é isso.
Então, assim, muito obrigada, gratidão, meninas maravilhosas. Dri, você estava falando, eu estava lembrando da sua cena, que eu do ano passado, lá no Cabaré das Mulheres de São Paulo, né? Dos encontros. A Adriana falando com a Benedita, eu lembrei na hora, muito bom mesmo, é muito divertido, né? A gente conversa com a gente mesmo o tempo todo, né? E é isso, gente, eu acho que agradecer de estar aqui. Na sexta-feira tem a exibição do espetáculo, né? Panqueca Solamente, um espetáculo dramático. Quem ainda não viu, né? Gostaria que visse, assim, depois até para a gente conversar, né? Trocar ideia. O espetáculo que nasceu lá em 2015, né? E tá aí ainda, graças a Deus, quero levar ele para a vida toda. E dizer que as redes sociais, né? Se a Los Trancos e Barrancos, né? Que é Se a Los Trancos e Barrancos, que é uma parceria minha com meu companheiro, o Palhaço Batata. No Instagram só tá como @lostrancos. E no YouTube Cia Los Trancos e Barrancos mesmo, é tudo, tá? Aí vocês puderem também entrar lá, ver os vídeos do YouTube, as bobagens que a gente apronta, acompanhar. Eu tenho a página também no Facebook, que é Palhaça Panqueca, aí é só curtir lá, que aí eu falo, não, aqui sou eu, entende? Eu quero que aqui apareça só o que eu faço, porque eu faço muitas coisas além da Cia Los Trancos, né? Então, tem o Palhaça Panqueca. E me sigam lá no Instagram também, que é @dritriz_panqueca, tá? Lá do Instagram, @dritriz, tá vendo? Dritriz Panqueca, ó. Tá? A gente é tudo, gente. A gente é isso. Eu não posso me desvencilhar. Eu sou uma atriz, eu sou uma palhaça, eu sou as duas coisas. A gente é composta de todas as experiências, tudo que pulsa dentro da gente, né? Gratidão, Jéssica, gratidão, Tatá, gratidão, Dri, gratidão, Gabi, gratidão, Naomi. Muito, para mim, é um prazer enorme estar com vocês, poder compartilhar, sabe, esses saberes, poder compartilhar todo esse sentimento que pulsa na gente. Nossa, para mim é uma grande honra. Gratidão. Ai, que lindo, que maravilhoso. Ô, gente, antes de vocês saírem, vamos àquele famoso print? Todo mundo... gente, se não tem que printar. Print. Ô, Gabi, minha filha, abre aí a tela aí para todo mundo ficar nos quadradinhos, minha irmã. Não sou eu, não. Quem manda é o Elias. Ele falou que é você, bonita, mas da próxima vez a gente... Não, porque pra mim... Eu queria aproveitar aí, ó. Pra mim tá todo mundo aqui na tela. Pra agradecer no todo Zoom, mundo. ele falou que é no Zoom. Quero falar também, suas meninas. Não, você não faz parte da live, Quero agradecer todo mundo. Minha cheirosa. Dizer que eu aprendi muito com esse bate-papo nosso. A gente fala de crise, mas na verdade é uma inquietação, não é uma crise, não. E eu me identifiquei na fala de cada uma de vocês, assim, muito, muito bom, gente. E é isso, quanto mais união, mais a gente vai se, sabe, misturando aqui. E é isso, meu. Quando a gente fala, né, a palhaça, o que é? A palhaça é o que é a mulher, né? A palhaça é cabelão, mas também é cabelinho. A palhaça é peitão e também é peitinho. A palhaça é maquiagem e também o rosto limpinho. A palhaça é tudo o que ela quiser, assim como a mulher. E vambora pra cima, porque, é isso aqui, perfeito. É isso que a gente é. O que tem que fazer? Arregaça as mangas e a gente faz. Tudo. E tudo mais. É isso aí, galera. Salve, cheirosa! Esquece essa palavra crise. Qualquer outra coisa menos crise. Gente, eu tenho um print aqui. Inquietação. Inquietação, formiga na bunda, que chama. Olha no print, o print. Dá um print aí. Todo mundo printa. Pronto. Gente, então é isso. Obrigada, queridas. Para mim,
Tá aqui com vocês. Foi uma aula de palhaçaria, gente. Isso aqui não foi mais, foi uma oficina aí, ó. Tá vendo? Tudo, os bate-papos, a gente aprende tudo. Que delícia. Eu tô abraçando. Eu não sei se vocês estão percebendo, mas eu tô abraçando a tela do computador. Eu também. Dela no computador. Eu quero dar um abraço em todo mundo. Então, Tata, como é que a gente finaliza? Um beijo, um cheiro. Um beijo, um cheiro e um queijo. Ai, meu Deus, tchau. Ó, meu amuleto da sua. Tchau. Elias, solta. Tchau, maravilhosas. E atenção, começa agora o plantão A Graça da Rua. Olá! A programação A Graça da Rua está de volta, 100% online e 100% gratuita. A programação está toda concentrada no mês de agosto. De quarta a sábado, teremos diversas atividades para sua maior emoção. Mas que horas que é mesmo? Será tudo às 16 horas. Às quartas-feiras teremos rodas de conversa com temáticas consonantes à linguagem da palhaçaria. Mas que horas que é mesmo? Será às 16 horas. Às quintas-feiras teremos live com os artistas. Que horas que é mesmo? Sempre às 16 horas. Às sextas-feiras teremos oficinas de arte. E que horas que é mesmo? Às 16 horas. E aos sábados teremos espetáculos. A Graça da Rua online, de Mogi das Cruzes para o mundo! Ai, que delícia!